Salve, voltei. Voltei mais cedo do que da outra vez, não sumi por... Eu fui olhar depois, eu tinha postado o vídeo em janeiro. Eu tava aí há 6 meses sumido. Mas voltei antes, voltei uma semaninha depois. Porque eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu não falei e nem vou falar que realmente é um compromisso. Porque talvez eu fale com ele. De tentar postar, sei lá, uma vez na semana, um bagulho assim. Fazer um diário, que não é um diário, porque é uma vez na semana, né? Então um semanário que... E postar mais vezes, né? E postar qualquer coisa que esteja acontecendo comigo na minha semana. E nessa de tentar postar um semanário, eu vim falar o que eu tô fazendo nessa semana que eu achei interessante de compartilhar. Que na verdade eu não estou fazendo nessa semana, estou fazendo há muitas semanas, porque eu estou lendo Dona Flor e Seus Dois Maridos. Tem uns 4 meses que eu comprei esse livro e eu tô há 4 meses lendo o livro. Porque é uma longa história de como que eu leio as coisas e como eu me organizo, mas eu vou tentar contar como que é a minha experiência com a leitura pra vocês. Uma leitura de uma forma geral e depois eu vou especificar de como tá sendo ler Dona Flor e Seus Dois Maridos em específico. Então, primeiramente que eu não tenho o hábito de ler. Não tinha. Eu tô tentando desenvolver o hábito de ler, mas eu não tinha hábito de ler por diversão. No máximo eu lia pra escola, depois pra faculdade, mas sempre algo que tenha um teor meio de obrigatoriedade, que eu tô lendo pra um objetivo e não tinha o hábito de ler por diversão, ler porque a história é legal. Tipo, não era uma fonte de entretenimento que eu consumia. De uns tempos pra cá, eu tô tentando mudar isso, tentando incorporar a leitura em uma das formas de entretenimento que eu consumo. E eu queria começar lendo coisas que fossem um pouquinho mais clássicas, porque eu não tive essa experiência de ler uns clássicos quando eu era mais novo, sabe? Tem muita gente que cresce muito acostumado com ler por diversão e leu muitos clássicos, leu muitos livros legais quando era mais novo. E eu meio que não tive essa vivência, porque quando eu era mais novo, eu tinha um problema com leitura que eu ainda tenho hoje, mas hoje eu sei manejar melhor do que antes. E o meu problema com leitura é que eu nunca consigo focar 100%. Nunca é uma palavra forte, né? Na maioria das vezes eu não consigo focar 100% no que eu tô lendo. Então, enquanto eu tô lendo alguma coisa, a minha mente divaga muito e pensa coisas diferentes e eu começo a conversar comigo mesmo enquanto eu tô lendo. Isso, quando eu era mais novo, era muito difícil de contornar e voltar a prestar atenção no livro. Porque depois que eu percebia que eu tava, sei lá, uns 2 parágrafos sem prestar atenção e eu tava conversando na minha mente, a leitura era só um plano de fundo, eu largava. E aí eu falava, ah não vou ler, cansei, e largava e parava. Por isso que eu não tinha o hábito de ler por diversão. Eu preferia fazer qualquer outra coisa que não fosse me levar até essa divagação e não fosse me fazer distanciar do que eu tava fazendo, porque depois eu tinha o retrabalho de ler de novo. E aí era muito menos prazeroso ler quando você tá fazendo isso nessa perspectiva de estar sempre tendo um retrabalho, porque eu não quero fazer algo que seja um trabalho, eu quero fazer algo que seja divertido, por isso eu tô fazendo, um entretenimento que seja algo que eu não leve pra essa de tenho que fazer ou nossa, eu tenho que fazer isso de novo. Eu não tinha uma relação boa com leitura. Por isso que funcionava quando era algo obrigatório da escola ou da faculdade, né? Porque esse retrabalho, essa sensação de trabalho faz sentido com algo que é acadêmico. Porque eu tenho uma responsabilidade com o que eu tô estudando e com a minha formação. Então realmente é algo que ter um viés de obrigatoriedade não é tão ruim. A maioria das coisas que eu leio academicamente não são por prazer, né? Tem algumas que são por prazer, tem algumas que eu gosto. Mas tem muitas coisas que não são exatamente o que eu quero estudar, então eu leio porque eu preciso saber, porque eu estou tendo uma matéria, mas não necessariamente porque eu estou gostando do que eu leio. E aí pra isso tudo certo, eu lia o que eu precisava, mas também nada além do que eu precisava, porque por causa disso, né? Já é difícil quando eu preciso e gosto. Quando eu não preciso e não gosto, aí fica quase impossível. Mas eu tô tentando agora mudar isso e tô tentando começar a ler por diversão, como uma outra forma de consumir uma produção, que não seja assistir algo, que não seja jogar algo, que são coisas que eu sou muito mais acostumado. E aí que entra Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu comprei usado, tipo uns 4 meses atrás. O livro tem suas
500 e tantas páginas, 533. Eu tô na 310, eu acho, um bagulho assim. Em 4 meses eu li 300 páginas, mais ou menos. Eu tô um pouco depois da metade do livro. Exatamente por isso, de sempre que eu tô lendo, eu tenho que fazer muita força pra me manter lendo. E não é porque eu não gosto do livro, porque eu acho o livro muito interessante, eu acho o livro muito legal. Eu vou dar spoiler do livro de 1960, viu, pessoal? Então, não vem brigar comigo depois. Mas, tipo, o livro eu acho muito interessante, o jeito que ele desenvolve o Vadinho depois da morte dele, pelas lembranças da Dona Flor, como ele lida com essa questão do vício em jogo, que inclusive é um tema muito atual, vício em jogo, tá? Que pra época do Vadinho era mais jogos de roleta e tal, e hoje é bet, então estranhamente atual. Ler isso hoje em dia me deixou meio encabulado. Mas enfim, voltando. O jeito que o Jorge Amado desenvolve essa história, esses personagens, e o jeito que ele desenvolve a Dona Flor, eu não terminei, né? Eu tô um pouquinho depois da metade. Ela tá pra se casar com o segundo marido. Eu acho, né? A não ser que nada mude, eu acho que ela vai se casar com o rapaz que eles estão apresentando agora. Mas enfim, o jeito que o Jorge Amado desenvolve toda a história da Dona Flor, sobre a relação que ela teve com o Vadinho, sobre esse período de luto que ela teve como viúva, e agora ela se permitindo amar de novo, saindo desse preconceito que ela internalizou sobre ser viúva, sobre ela ter que enterrar o desejo dela com o ex-marido morto. Ex-marido? Não sei, ele tá morto, não é ex-marido, né? Com o marido morto. E como ela tá tendo que passar por todos esses estigmas que ela internalizou, que ela se cobra muito, como ela tá tendo que lidar com o próprio desejo. E eu acho que ele desenvolve isso de uma maneira bem sensível até, considerando que é um homem escrevendo uma história de uma viúva e oferecendo insight de como ela se percebe, como ela internaliza todos os preconceitos, que é muito datado da época de 1960, que eu não sei quão atuais seguem, porque eu não sei como é a experiência de uma viúva em 2026. Primeiro, porque eu nunca fui atrás de saber a experiência de uma viúva de 2026. Segundo, porque eu não sou uma viúva em 2026. Então, não sei quão atual são esses estigmas. Nunca parei pra pensar nisso de fato. Talvez depois desse livro eu pense. Mas eu acho que a forma que ele desenvolve é muito boa. Só que ela necessariamente é devagar. Necessariamente eu tenho que passar pelos estágios do luto com a Dona Flor. Eu tenho que relembrar a vida do Vadinho e entender que o relacionamento dela, por mais que fosse muito conturbado, tinha várias facetas sobre abusos que ela sofria, sobre ele sempre trair ela e tal. Tipo, por mais que seja um relacionamento muito conturbado, ele tem esse trabalho de exposição de mostrar o que mantinha a Dona Flor ali, como que ela lia o relacionamento dela, porque assim que o Vadinho morre, todo mundo começa a detonar ele, porque ele realmente é um homem detonável, ele tinha ações muito horríveis. E, pra quem não está no relacionamento, não havia razão alguma pra Dona Flor ficar naquele relacionamento. Então as pessoas consideram que ela está livre agora do Vadinho, só que isso não é a experiência da Dona Flor, isso não é a experiência de quem, querendo ou não querendo, amava o rapaz que morreu, né? Então, o Jorge Amado, ele desenvolve isso muito bem, ele traz os pontos cruciais, assim, do relacionamento de um jeito que você vai meio que entendendo o que era sedutor do Vadinho, por mais que você não aprove as ações dele. Por mais que você, como você não está no relacionamento, é muito fácil você relembrar de tudo de mal que ele fazia, mas você também consegue se colocar no lugar da Dona Flor, de alguém que estava vivendo uma coisa e que aquilo acabou e agora ela tá sofrendo, que ela tem sentimentos pelo marido morto e que, por mais que todo mundo fique na orelha dela falando que é o bem melhor, que tipo, pra ela é melhor estar viúva do que estar com ele, ainda é um luto que ela tá passando. Isso é muito bem desenvolvido, só que necessariamente é muito longo. Tanto que eu li 300 páginas e agora ela tá conhecendo o segundo marido, que eu assumo que vai ser, caso nada dê errado. Então, você junta isso de uma história que é necessariamente muito esticada para dar tempo de você conviver com a Dona Flor o suficiente de entender o relacionamento dela pela visão dela, de entender o que ela viveu e justificar ela viver esse relacionamento todo, porque se você faz um conto, sei lá, fosse 30 páginas, você em momento algum entenderia por que a Dona Flor continuava com o Vadinho.
porque você não tem tempo de entender o que ela sentia por ele, você não tem tempo de ver quais são as partes boas do relacionamento, por mais que não justifiquem ela continuar com ele, você vê que não é um lugar de racionalidade, é um lugar de... Primeiro da época, né, que se separar em 1960 não era algo tão aceitável como é hoje, nem hoje é tão aceitável assim, mas é mais aceitável. E você vê como que era a relação dela, diferentemente do que todo mundo fala, né? Um livro de 30 páginas não conseguiria trazer isso, a não ser que o autor seja um enviado de Deus que é abençoado e sabe te fazer sentir tudo com 10 palavras. Eu não acho que tem alguém assim, se tem eu não conheço. E aí se vocês quiserem me indicar, tô tentando ler, aí daqui a uns 2 anos, quando eu terminar esse daqui, eu começo a ler o que vocês indicarem. Mas enfim, voltando. Você junta isso, que é uma história que ela é muito destrinchada em muitos fatores, com a minha inabilidade de ler continuamente, com a minha inabilidade de me manter focado na leitura, está melhorando. Não tanto assim, mas está melhorando. Tanto que eu tô fazendo esse vídeo justamente porque enquanto eu leio eu estou divagando, né? Eu pensei, eu já tô conversando sozinho. Qual que é a diferença de eu conversar sozinho lendo na minha cabeça, eu conversar sozinho gravando no celular e postar, e aí eu tenho um diário, meu semanário. Vou colocar a hashtag semanário e tipo 2. E toda semana eu vou postar. Mentira, não vou fazer isso, tô brincando. Não sei se vocês entendem quando eu tô sendo irônico. Se não entenderam, eu tô falando, tô sendo irônico. Eu não vou falar isso porque eu acho meio estranho, mas tudo bem. Voltando. Como eu já tava tendo esse diálogo, exatamente o que eu tô falando pra vocês é o que eu tô pensando geralmente quando eu tô lendo o livro. A voz da minha cabeça fica lá e matutando e não me dá paz. E aí eu vim gravar pra ver se eu tenho paz. E queria falar sobre como é essa experiência de estar lutando contra... Eu estou lutando contra o livro, mesmo achando ele muito bom, mesmo estando muito envolto com a história, de querer saber como vai ser, de me relacionar bem com os personagens, de ter empatia pelos personagens. E mesmo assim eu estou lutando contra ele, simplesmente porque eu tenho essa dificuldade de leitura. Porque eu não sei até onde é a experiência padrão de todo mundo, e todo mundo vive com isso, eu só tô reclamando à toa. Eu não sei até onde, sei lá, alguma parcela da população é assim e não todo mundo. Pensando pra gravar e gravando esse vídeo, eu fico lembrando daquele trecho da música do Black Alien que ele fala: minha cabeça falante fala pra caralho, aí my talking head stop making sense. Que é exatamente o que eu sinto. Por mais que minha cabeça falante não fique falando coisas necessariamente ruins, ideias que eu considere ruins, são só mais divagações, ela ainda é muito falante, ela ainda fala pra caralho. Então, eu meio que vivo nesse verso do Black Alien. No que ele fala que Deus habita no silêncio, que as vozes da minha cabeça quebram sem o menor senso. Esses dois pra mim é tipo definição do que eu sinto quando eu tô fazendo qualquer coisa que exija atenção. Porque eu tô sempre com essa divagação, com essa voz na minha cabeça que tá indo pra outros lugares. E parte de eu querer gravar o que eu penso e fazer esse diário com vocês é tentar dar voz pra essa voz na minha cabeça, tentar falar ela de verdade. Até porque não é necessariamente algo muito inovador ou algo muito nem problemático e nem não problemático, algo meio neutro, são ideias que passam, é como se fosse uma conversa. O que eu tô fazendo aqui é o que eu tenho comigo mesmo, na minha mente. Não sei até onde vocês vão me achar estranho por falar isso, não sei até onde vocês vão acreditar em mim, que eu fico falando sozinho na minha mente da forma que eu tô falando agora, mas aí vocês vão acreditar ou não, aí é problema de vocês. O que eu tô falando é o que tá na minha mente, enfim. E agora me vê na minha mente que eu tô me achando muito estranho com essa roupa no parque. Mas eu vim do trabalho e não passei em casa. Eu tô com a camisa por baixo, mas São Paulo não se decide se vai ser Polo Norte ou vai ser a face de Mercúrio que tá virada pro sol. Porque de manhã tá um frio insuportável, de tarde tá um sol de 30 graus. E aí eu fico no meio desses dois, né? Sem saber se eu deveria estar de blusa ou sem. Trazendo 2 blusas na mochila, usando um casaco pra andar, tirando o casaco quando eu ando porque dá calor, aí eu paro e coloco o casaco. Viver em São Paulo é meio isso, né? Já perdi o assunto do vídeo, viu? É isso que acontece com a minha cabeça. Eu pensei em uma coisa, eu perdi o assunto. Imagina isso lendo, imagina isso no livro de 500 páginas. Isso porque os capítulos são curtos. Nossa, tem uma coisa que me faz não conseguir ler, são capítulos longos.
Porque parece que a história vai indo e não termina. E eu tenho muito problema em parar no meio de um capítulo. Não gosto de fazer isso. Não é uma experiência legal. Se eu paro no meio de um capítulo, é porque algo me interrompeu, não é porque eu escolhi. Aí, tipo, você junta um capítulo longo comigo divagando, nossa senhora. Livro que não é estruturado em capítulos curtos, pra mim já é um pesadelo. A sorte é que esse é estruturadinho, tipo, tem muitas divisões de capítulo. Igual o Capitães de Areia. Capitães de Areia também é muito... Capitães da Areia. Eu sempre falo de areia, não sei porquê. Capitães da Areia também é muito estruturado em capítulos e eu achei a leitura dele muito fluida. Eu terminei rápido, que é muito difícil eu terminar um livro rápido, mas eu terminei rápido. Eu li esse ano também, inclusive. Então, tipo, o Jorge Amado, por mais que eu tenha muita dificuldade em ler ainda, ele sabe escrever pra mim. Se tem alguém que sabe escrever pra mim, é o Jorge Amado. Então, beijo aí, Jorge Amado. Por mais que você não esteja mais nesse plano, mas quem sabe em outro plano aí você tá recebendo meu beijo. Porque a forma que ele estrutura... Primeiro, a forma que ele escreve, eu acho que é bem cativante, me prende bastante. Tanto isso quanto a forma que ele estrutura os capítulos da história dele também me ajuda demais a parar um tempo, terminar um capítulo, aí eu posso reorganizar tudo que eu tava pensando durante o capítulo para começar o novo. E eu não tenho que carregar esse monte de pensamento que tava ocorrendo enquanto eu tava lendo algo. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar. Tava a fim de falar um pouco da minha experiência com o livro. Como eu disse, eu não terminei ele ainda, falta esse tanto aqui. Então daqui a uns 2 anos, quando eu terminar, talvez eu mencione no próximo vídeo não, né? No vídeo depois de eu terminar, o que eu achei do final. Até agora eu tô achando bem legal. Tô achando a história bem cativante, assim. Eu gosto muito da Dona Flor, da personagem dela. Eu dou risada com o livro em vários momentos. Tipo, eu costumo ler, às vezes eu leio no trem, às vezes eu leio em casa, mas eu dou umas risadinhas, tipo, em voz alta quando eu tô lendo. O pessoal às vezes me olha nos transportes públicos, eu percebo que eu tô lendo assim sério e do nada e alguém me olha. Mas também não tenho mais vergonha disso não, já foi a época que eu tinha vergonha de alguém me achando estranho dando risada, né? Isso daí ficou nos meus 15 anos. Agora eu dou risada mesmo, o livro é engraçado, te faz sentir coisa pelos personagens, tem um afeto muito bem demonstrado. Então, tipo, o livro é muito bem escrito, o problema tá em mim mesmo. E aí, só queria gravar esse vídeo apontando o problema que está em mim e que eu tô lutando contra. E se vocês quiserem deixar sugestão de leitura para daqui a uns 3 anos, quando eu terminar esse daqui, eu posso tentar. Eu não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Eu acho que esse vai ser meu lema do canal. Eu já falei isso no vídeo passado, eu acho. Quando eu não prometi que ia soltar outro vídeo. Então eu vou continuar não prometendo nada que eu não posso cumprir, mas vamos ver o que vai se dar no desenrolar das coisas. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não sei quantos minutos deu, deve ter dado uns 15 minutos, 20. 20 minutos de um cara falando nada com nada pra organizar os pensamentos. Se você curtiu, é nóis. E eu volto algum dia, talvez.